Ballerina cappuccina. E fala, galera do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vim falar um assunto que é sobre uma HQ. E o nome dessa HQ era Apenas Um. Bom, esse vídeo, galera, é sobre uma Lost Media, né? Pensando bem, eu acho que é sobre uma Lost Media. Já que essa HQ que eu acabei de mostrar é só a ilustração da real HQ que infelizmente sumiu. E é uma ilustração que eu fiz em base nas minhas memórias, né? Que eu tirei das minhas memórias. E bom, essa HQ não é minha. É de um canal chamado Tive HQs. E meio que eu percebi que ele excluiu alguns vídeos, inclusive da HQ. Bom, eu fico triste, né, por ter excluído o vídeo dessa HQ, já que ela inspirou um pouco eu, né? Inspirou um pouco o meu projeto. E também, né, além disso, era uma HQ legal. E bom, vou explicar como que essa HQ, né, específica, me inspirou. Na época que eu já tava saindo daquele meu projeto antigo, que era Transformer Negon Spark, que tava indo pra Transformer Ultimate Universe, meio que teve um tempo que eu dei uma parada, né? Uma parada gigantesca nesse projeto. Até que eu vi, né, o vídeo dele, do Tive HQs, nessa HQ, e pensei, bom, se eu continuar eu posso fazer HQs como ele, eu posso fazer uma HQ legal. Então, foi uma inspiração, né? Uma inspiração. E eu agradeço por eu ter conseguido ver esse vídeo. Foi uma grande inspiração pra mim. Eu fico um pouco triste por essa HQ. Eu fico triste, na real. Por essa HQ ter sumido. Ter virado Lost Media, né? Essa HQ me inspirou numa época que eu dei uma parada no meu projeto. E fez eu voltar com esse projeto, né? E também foi uma HQ que eu gostei dos personagens. E agora eu vou falar um pouco da história da HQ. Bom, vou mostrar algumas imagens da HQ, algumas imagens dos personagens. Só que tem um porém, não é a imagem da HQ, né? Já que o vídeo está perdido. Mas é a imagem que eu tirei da minha cabeça, das minhas memórias, né? E a história começa com Cybertron, mostrando Cybertron, uma guerra. É Cybertron. Daí, tipo, a gente mostra o Jazz, né? Que ele tá indo pra terra. Meio que acontece uma coisa lá, que tem o Soundwave. A Soundwave frita, porque ele cai em um monte de energon que explode. E é isso, agora eu vou mostrar. Também tem outras coisas na história. Só que primeiro eu vou mostrar os personagens. Pelo que eu lembro, o Jazz, ele era assim. Ele não... Parece que ele não tinha rosto. Na verdade, ele meio que tinha uma máscara, né? Também temos o Ratchet, que o Ratchet eu lembro mais, mas se não me engano ele era mais ou menos assim. Temos também, aparece no meio da história, o Optimus, que era assim. O Dino Mirage, que eu acho que ficou bem diferente do que era. E o mais diferente de todos, que eu mais gostei, foi o Ironhide. Porque o Ironhide aqui, ele é diferente de todos os outros visuais. Ele é meio que verde. Ele tem meio que um dente de ouro e ele tem essas duas partes aí preta que parecem um pouco com orelha, mas eu acho que é uma parte do capacete. Ele realmente ficou bem legal, né? Só que acontece uma coisa, o Megatron, eu acho que o Megatron ele era meio que assim, né? Ele meio que atirou ferrugem cósmica no Ironhide e o Ironhide foi pra vala, infelizmente. Mas tá, agora eu vou continuar com a história. Bom, como eu tinha dito, o Jazz ele cai na terra, né? E daí aparece o Soundwave, que se não me engano ele era mais ou menos assim. E eu lembro que ele virava uma espécie de caminhonete, de caminhão. Não lembro que veículo era, só sei que eu gostei muito, até comentei no vídeo dele. Mas daí o Soundwave vai lá, enfrenta o Jazz. Ele até tira um bichinho no peito que parece com o Frenzy. Só que não foi confirmado que era o Frenzy. Também o Jazz mata. Daí eles brigam e meio que eles caem em um rio. E esse rio tinha um pouco de energon. Enquanto o Jazz ele cai na água, se não me engano o Soundwave caía no energon e explodia. Ele fritou, ele fritava. Depois disso o Jazz ele sai, daí ele enfrenta um bicho. E esse bicho ele é meio que uma mutação do Allspark. E daí o Ratchet simplesmente cai em cima do bicho. Quer dizer, tipo assim, a nave que o Ratchet, eu não lembro se era uma nave, mas sei que caiu em cima do bicho. Daí o Ratchet ele pega o cubo
né, o cubo Allspark, falou: ó, Jazz, então, foi culpa minha, meio que os Decepticons, eles implantaram o DNA Decepticon, daí agora só nasce Decepticons, e é isso. Depois disso, né, galera, daí Ratchet, eu não lembro, acho que eles enfrentam, eu não lembro se era nessa parte que eles enfrentam uma mutação do Allspark que eu achei bem interessante, que eu vou colocando aí a imagem na tela, que ele era tipo o Scrap Metal, só que ele era gigantesco, e eu achei ele o mais interessante de todos, é o que eu mais lembro. E ele meio que tinha, não lembro se era nas costas, tinha uma pá gigante que acertava, destruiu o Jazz e o Ratchet. Tá bom, eles matam o bicho, daí aparece o Optimus Prime, o Dino Mirage e o Ironhide, né? E o que acontece? Aparece um monte de mutação do Allspark, daí eles lutam. Ratchet, ele fala com o Optimus, né, sobre o negócio do cubo, né? E daí o Optimus, eu até lembro que o Optimus respondeu pro Ratchet que não tinha problema. Eu não lembro como é que era mais ou menos. Mas aí depois o que acontece? Aparece a nave Nemesis, o Megatron. Daí uma coisa que me chocou, que eu realmente achei bem interessante na HQ, é que o Megatron, ele pega a arma dele e sem piedade mata o Ironhide. E ele não atira só um tiro normal, ele ainda tem que atirar o tiro da ferrugem Cosmic. Ou seja, que nem no universo do Berverse o Ironhide morreu com ferrugem. Mas tá, daí eu não lembro quem que fez isso, mas eu lembro que ou era o Jazz ou era o Optimus que pegou o cubo e jogou na centelha do Megatron, daí destruiu a centelha do Megatron, que nem no filme 2007, né? E é isso, essa é a HQ. Daí no final da HQ tem simplesmente uma mensagem que era do Wheeljack, que se não me engano o Wheeljack ele era azul, o Wheeljack, e era uma mensagem do Wheeljack dizendo que ele ia pra Terra. E esse é o resumo da história, é uma história bem interessante. Inclusive, depois dessa HQ, ele fez uma série stop motion, que era a continuação dessa HQ. Que eu lembro de algumas coisas que eram bem interessantes, né? Tipo, o Optimus Prime, ele morre, e daí se não me engano, ele deixa... Eu não lembro pra quem ele deixa a matriz da liderança. Mas eu lembro que aparece os Quintesson, aparece meio que uma KSI. Não era KSI, é meio que um vento do cemitério do quarto filme. E eu achei bem interessante. Também tinha a Windblade, que meio que morre. E, cara, depois disso aparece também o Soundwave, que ele vira um Predacon, né? Meio que foi revelado que ele se transformou em um Predacon. E eu achei bem interessante isso. Só que tem um porém. Eu fui lá no canal dele e só tinha esses dois vídeos. Que um era sobre o Bumblebee não ser caçador de Prime. E o outro era do Optimus virar um cavaleiro. E só. Eu achei realmente bem estranho porque que ele excluiu os vídeos. E meio que eu tenho a playlist desse universo salvo. E quando eu fui lá ver, a playlist não tinha nenhum vídeo. Só tinha a capa da playlist que eu vou colocando aí na tela. E eu realmente fico bem triste porque eu gostava. Eu gostava desse universo, era um universo bem interessante. Tinha potencial, tinha até um episódio que eu lembro nessa série stop motion que era um cara que matava os Transformers. Era um Transformer, né? Que ele matava os outros e pegava os equipamentos, era bem interessante. Mas bom, E aquela coisa, né, galera? A gente realmente não sabe o que aconteceu com ele, mas é aquela coisa. Ele que toma a decisão no canal dele, eu respeito a decisão dele. Mas é isso, né, galera? Uma coisa que eu realmente fico um pouco triste e eu fico pensativo do porquê que ele fez isso, né? Porque eu não tinha nenhum hater no canal dele, pelo que eu vi. E ele até comentou no vídeo meu. E agora, é isso que eu sei sobre essa Lost Media, sobre essa HQ. Sobre essa HQ é isso que eu sei. Que eu realmente não sei do porquê disso. Mas eu espero que um dia possa pelo menos voltar, né? E pelo que eu vi, eu acho que ele realmente excluiu mesmo, né? Porque não tá privado, não apareceu que tava privado. Pera aí, antes de acabar o vídeo, eu lembrei de uma informação sobre o stop motion, né? Que era a continuação da HQ. Meio que na segunda temporada do stop motion, né? Meio que foi revelado que o Ironhide, ele meio que ficou vivo, mesmo com a ferrugem Cosmic, e ficou nos cuidar de um cara lá.
que eu não lembro o nome, mas era um cara que ajudava os Transformers. Então é isso, né, galera? Se vocês acharam essa história interessante, comenta aí o que vocês acham. Né, galera? Deem um like, se inscreva nesse canal aqui, que é bem legal. Se inscreva no meu canal principal também, que eu acho que eu vou estar colocando o link também na descrição ou no comentário no vídeo, né, do vídeo. E é isso, né, galera? Tchau!